Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero tocar num tema muito importante que serve para todos nós refletirmos. É a relação entre humor e política. Eu costumo dizer que a única maneira saudável de alguém se relacionar com seus políticos é por meio do humor. Por que é que eu falo isso? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Mas por que é que eu digo isso em primeiro lugar? Pelo seguinte, quando você faz piada com relação a alguém, a alguma coisa, significa que você está numa relação de irreverência para com esta coisa. A reverência só é devida ao que é sagrado, ao que é superior a todos os homens, ao que está numa relação hierarquicamente superior à humanidade. Então, reverência é devida àqueles que estão para além de nós e que são diferentes de nós. Agora, a partir do momento que a gente trata com reverência e não com irreverência um igual a nós e que não tem um estatuto de ser superior, o que a gente está fazendo é alimentando um tirano. Por isso eu digo, se você gosta do seu político, se você confia no seu representante, faça piada a respeito dele. Ou mantenha-se informado quanto a todas as boas imitações que os nossos melhores humoristas fazem justamente dele. Porque a única maneira sadia de relacionar-se com os políticos é a irreverência. Por outro lado, quando você aponta a irreverência e o humor contra aquilo que é sagrado, você produz subversão. Esse é o tema do vídeo de hoje. Reverência ao sagrado. Irreverência àquilo que não é sagrado, ou seja, ao político. Pessoal, antes de mais nada, eu queria recordar vocês e sugerir a leitura de uma obra interessantíssima para se ter cultura quanto ao cerne do iluminismo, que é O Cândido, do Voltaire. É um romance curtinho de se ler, e naquele romance a gente percebe o Voltaire satirizando de maneira bem intensa a Teodiceia do Leibniz. O que é a Teodiceia? É, digamos assim, aquela teoria segundo a qual o mundo é o melhor que poderia ser. E, na verdade, o Leibniz, na monadologia, ele explica por que a harmonia do mundo é perfeita e, evidentemente, ele está relacionando a harmonia do mundo com a perfeição de Deus. E o Voltaire, em resposta à monadologia, até a Odisseia do Leibniz, que foi uma das maiores mentes entre o século XVII e XVIII, em resposta até a Odisseia, Voltaire, que apontava com muita frequência a sua irreverência aos padres, às instituições religiosas, e também a tudo aquilo que diz respeito à perfeição, à defesa da perfeição de Deus, Voltaire aponta a sua irreverência, o seu veneno à Teodiceia de Leibniz. E no Cândido, então, ele retrata alguém, um menino chamado Cândido, né? Cândido, vocês sabem, significa ingênuo. E aí o Voltaire faz com que o Cândido passe por um monte de desgraças. E enquanto isso, o preceptor dele, que é o Pangloss, né, é um leibniziano que passa o romance todo dizendo: só poderia ter acontecido assim porque este é o melhor dos mundos possíveis, que é a grande tese do Leibniz, né? Na monadologia, este mundo que é o nosso é o melhor dos mundos possíveis. E aí ele vai justificar e explicar por quê. E o Voltaire, ele simplesmente vai pegar essa frase feita e colocar o Cândido no meio das piores desgraças, fazer com que aquela moça, porque o Cândido é apaixonado, que era linda, vá ficando feia, degradada, destruída, sem dente, etc. Então ele destrói absolutamente tudo aquilo que compunha o repositório de sonhos e ilusões do Cândido, né? E vai, ao mesmo tempo, confrontando com
a tese exposta pelo Pangloss de que este é o melhor, só poderia ter acontecido assim porque esse é o melhor dos mundos possíveis, né? Na verdade, por isso que a gente tem como subtítulo de Cândido, Cândido, ou sobre o otimismo. E isso é uma sátira daquilo que muitas pessoas chamam de otimismo, mas que na verdade é a Teodiceia do Leibniz, ou seja, é uma obra explicando a relação entre este nosso mundo e a perfeição de Deus, tá? E claro que Voltaire jogou toda a sua irreverência contra isso, da mesma maneira que ele a disparava contra igrejas, padres, bispos e etc. O Voltaire, ele é a representação de todo aquele combate iluminista contra a instituição chamada Igreja Católica, mas também ele voltou-se contra todo tipo de religião e religiosidade. O Voltaire era o que a gente chama de deísta, era alguém que admitia que Deus tinha um papel específico na criação do universo, mas que depois ele não tinha mais nada a ver com o mundo, que pode ser explicado como uma grande máquina que funciona sozinha, razão pela qual a física de Newton, que na verdade é um conjunto de fórmulas que nos permite calcular o jogo de forças entre os corpos, ou seja, o comportamento da matéria bruta, né? Para Voltaire, portanto, a física de Newton ela é suficiente para explicar as leis da natureza. As leis da natureza, na cabeça de Voltaire, sinal de igual, física newtoniana, tá? E esse é todo o pensamento do século XVIII. Todos eles pensam assim, porque o naturalismo que ali no humanismo do século XV, final do século XIV e ao longo do século XV, o humanismo que recupera essa visão naturalista do homem, que tem assim muita semelhança com antropologias que a gente já percebe no mundo romano, tá? No mundo grego, o naturalismo é presente, entre os antigos é presente, mas no mundo grego, com Platão, Aristóteles, a partir do projeto socrático, você tem a percepção de que o cerne do homem é a inteligência, é a racionalidade, a realização máxima do ser humano é a contemplação, ou seja, o exercício da racionalidade, ali está, tá? De maneira que o naturalismo dos pré-socráticos, ele é superado pelo advento da filosofia, essa filosofia que determinou toda a tradição ocidental. Mas ali, a partir do humanismo, você tem um entusiasmo com o naturalismo, que foi forte entre os romanos, leitores de Lucrécio, e também leitores dos pré-socráticos, né, leitores de Demócrito, etc. E esse naturalismo, a gente percebe o entusiasmo com o naturalismo, por exemplo, nos ensaios do Francis Bacon, que ele é um autor interessantíssimo para você compreender de que maneira que os valores do humanismo, eles influenciam toda a filosofia moderna, porque o Bacon ele tem um pé no Renascimento e um pé no período que a gente chama de período moderno. Ele está com um pé em cada um, digamos assim, desses mundos. E ele é um autor da Renascença e ele é um grande moderno, alguém que permite que a gente compreenda o que é essencial para o pensamento da filosofia moderna, tá? Por isso que ele é um autor importante de se conhecer, para a gente compreender esse mundo no qual a gente está mergulhado, inserido, as ideias que a gente acha que são ideias nossas, mas que são ideias que foram sendo disseminadas e a gente capta no ar e faz delas nossas. Isso é verdadeiro. Não, talvez não, né? Talvez tenha sido uma ideia muito disseminada durante muitos séculos por mentes que tiveram uma grande influência por razões A, B e C. Mas voltando ao nosso Voltaire, ele dirige a sua irreverência àquilo que seria o guardião do sagrado, que é a igreja, tá? E aí, essa característica do iluminismo, ela é muito engraçada, é muito curioso, porque você tem o Voltaire, que é aquele que dirige a irreverência ao sagrado, e você tem, por outro lado, claro que o Voltaire não dirigia apenas ao sagrado, ele dirigia a tudo, tá? Mas ao sagrado também. Então, ele dessacralizou absolutamente tudo aquilo que dizia respeito à doutrina cristã, à igreja,
e a própria ideia clássica de Deus, tá? Que é a ideia elaborada na Idade Média. E aí, por outro lado, a gente tem um Rousseau e mesmo um Diderot que elevam tudo aquilo que diz respeito ao político ao sagrado, ao patamar de sagrado, tá? Em Diderot, mas com mais força ainda em Rousseau, você tem uma divinização daquilo que é político. Então, para o Rousseau, por exemplo, há a possibilidade de salvação do homem está, sim, na política. E esse apego que muitas pessoas têm à ação política como via de salvação é influência iluminista. E eu tô falando isso porque ela é generalizada no Brasil e muitos daqueles que acham que são conservadores, na verdade, estão só repetindo essa ideia que no iluminismo foi muito clara e se manifestou de diversas maneiras. No Contrato Social do Rousseau, que é uma obra impressionante de se ler, porque nessa obra existe um conceito que desde a primeira vez que eu li esse conceito eu levei um susto. É algo que é para você se assustar e refletir a respeito, que é o conceito de vontade geral, tá? O que é a vontade? Segundo o pensamento clássico, vontade é algo claramente individual, é algo que diz respeito a cada pessoa. A vontade é um componente fundamental da alma, responsável por realizar aquilo que seja orientado pela razão, seja despertado pelo desejo. A vontade, ela é a faculdade que nos conduz a agir de caso pensado. Eu quero fazer isso. Uma vontade associada ao desejo, segundo o pensamento clássico, vai nos conduzir ao erro, tá? Porque o desejo, ele está associado ao aspecto da natureza humana mais baixo, ao aspecto da irracionalidade. E a razão, a partir do momento que ela informa a vontade, ela é capaz de fazer com que a vontade modere o desejo e não ceda ao desejo. Em vez de corresponder ao desejo, a vontade ela é capaz de moderar o desejo, daí vem a expressão força de vontade. Você tem que superar a sua preguiça, você tem que superar a sua dificuldade, você tem que superar os seus piores vícios, os piores pecados. Você tem que ter força de vontade. Ou seja, você tem de educar a sua vontade. O que é a educação da vontade? Basicamente é trabalhar a sua alma para que a vontade não seja simplesmente uma faculdade que corresponda o tempo todo aos desejos que são despertos por fatos exteriores e que não tem nada a ver com o campo da liberdade. Então é evidente que quando você age mal, quando você age correspondendo ao desejo, você tem uma responsabilidade pela sua ação. Tá? E como nós somos responsáveis pela nossa ação, porque a vontade ela não é sinônimo do desejo, ela é aquilo que nos faz agir, nos faz querer seguir um tal caminho, tá? Se você não educa a sua vontade, você vai agir mal. E aí você vai ter responsabilidade por uma série de erros, certo? Então, eu só fiz essa breve e grosseira explicação do que é vontade para vocês entenderem que a vontade só pode ser de uma pessoa. Então, a primeira vez que eu vi o conceito de vontade geral no Contrato Social do Rousseau, eu levei um susto. E o correto é que a gente leve, porque a gente tem que pensar, o que seria uma vontade geral? Como pode existir uma vontade geral? Como é possível que todos os homens tenham uma vontade igual? E aí, quando a gente vai ler toda a filosofia moral do Kant, a ideia de imperativo categórico, de autodeterminação, aquela ideia de que a razão nos impõe leis, a gente percebe que o Rousseau teve uma influência forte em toda a filosofia moral do Kant, que, na verdade, acaba encontrando uma formulação melhor para esse conceito de vontade geral, que é a ideia lá do imperativo categórico, tá? Mas não vamos entrar nisso aqui. De qualquer maneira, a partir do momento que o Rousseau postulou uma vontade geral, ele está dizendo que no campo das decisões humanas é possível haver
uma identidade absoluta entre todos os homens e que essa identidade é fonte da legitimidade política. E aí ele está associando a vontade, que é uma faculdade que está ligada à moral, a nossa capacidade de agir bem ou agir mal, ao campo da política. Quando ele faz essa operação, a gente já percebe que para o Rousseau é na política que nós vamos resolver as coisas mais essenciais ligadas à condição humana. E tá aí um exemplo de como que o nosso caminho, ao longo do ciclo moderno da nossa história, foi sendo conduzido para a divinização do Estado e a politização de tudo que diz respeito à condição humana. Então, todos os maiores conflitos da condição humana são identificados ao campo da política, tá? E nesse sentido existe essa assimilação total, e nessa assimilação total até o sentido da vida fica associado à política, razão pela qual a reverência, que é um sentimento que a gente tem quando a gente está diante do sagrado, e o que é o sagrado? É aquilo que nos escapa, que é misterioso, que é superior a nós, que é de um outro mundo, que nos escapa e ao mesmo tempo que dá sentido ao que há de mais importante na nossa vida. Toda a relação que o homem tem com o sagrado, ela acaba se deslocando para a política, tá? E aí, quando a gente tem, ao mesmo tempo, irreverência para com o sagrado, ou os guardiões do sagrado, e reverência para com a política, é o caminho que vai dar lá no totalitarismo que a gente herdou, né? O totalitarismo, no seu formato primeiro, aquele do comecinho do século XX, ele não desapareceu, ele só foi sendo combatido por um lado, mas ele permaneceu na cultura. E a gente vê vários traços de totalitarismo hoje em atividade. E não há totalitarismo onde não há reverência diante do político. Por isso que é algo tão perigoso. E é por isso que eu defendo, e defendo com unhas e dentes, que a única relação saudável entre um povo e seus políticos é por meio do humor. Porque o humor é justamente a manifestação da irreverência. É quando a gente fala, tá, eu posso satirizar isso aqui para aprender alguma coisa, e eu posso satirizar isso aqui porque isso aqui não merece o mesmo tipo de respeito que eu tenho com algo que está além da minha compreensão. Isso aqui eu posso compreender. Isso aqui é tão defeituoso quanto eu próprio, né? E como eu posso rir de mim, e a autoderrisão é o caminho para você ter uma boa educação para o humor, né? Quando você sabe rir de si mesmo, você acha graça também, e muitas outras coisas, né? Se eu posso rir de mim mesmo porque eu sou ridículo, eu sou defeituoso, eu sou torto, eu sou burro, eu sou ignorante, eu devo rir de mim mesmo. Se eu não for capaz de rir de mim mesmo, eu sou um idiota, eu sou um imbecil. Por isso que Sócrates, tá? Sócrates, esse busto aqui é de Sócrates, tá? Pelo amor de Deus, pare de pensar só em política o tempo todo. Eu postei uma foto no Instagram com esse busto que eu ganhei, que me deixou super feliz, e teve gente ali falando que achava que era o Lula. Eu falei, meu Deus do céu, o que? Eu nem lembrei. Quando eu abri o presente, não vou nem dizer que a última coisa que me veio à cabeça foi o Lula, porque não me veio à cabeça. Porque é o Sócrates. Sócrates é eterno. Então todo mundo sempre vai lembrar de Sócrates. Quem é Lula na fila do pão? Da história da condição humana, pelo amor de Deus, tá? Então vamos voltar a pensar no que é importante. Olha só, a reverência ao sagrado foi aquilo que fez com que o Sócrates, diante do oráculo de Delfos, tá? O oráculo de Delfos era uma instituição ligada ao sagrado na Grécia. E aí o oráculo disse para Sócrates, sim, você é o mais sábio entre os homens. E ele falou, caramba, eu tenho que interpretar isso aqui, porque isso aqui primeiro é misterioso, isso aqui é um sinal de algo que eu tenho que compreender. E eu sou ignorante, eu não sei nada. Como assim eu sou mais sábio dos homens? E aí ele começou a interrogar todos os homens sábios.
E aí, no final das contas, ele chega à conclusão de que a diferença entre ele e os demais homens é que os demais homens não sabem nada, tanto quanto ele, mas acham que sabem. Então, como eles são ignorantes quanto à sua condição de ignorantes, é por isso que Sócrates tem uma vantagem com relação a eles, porque Sócrates, pelo menos, ele é consciente com relação à sua situação de ignorância. Tudo que eu sei é que eu nada sei. E essa é a diferença entre eu e os homens. E ele demonstra reverência ao oráculo de Delfos e reverência a todos esses homens vaidosos, aos políticos, aos retores, aos sofistas, que posam de deuses, de semideuses, né? Posam de os bonzões. E são eles que o Sócrates vai interrogar, né, até deixar público, mostrar para essas pessoas que eles não são de nada, tá? Então essa ironia socrática, essa sátira, né? Amanhã eu vou dar aula sobre um diálogo que o Sócrates faz isso de uma maneira incrível no comecinho do diálogo. Leiam o comecinho do diálogo Eutidemo. Eu passei a semana toda pensando nesse diálogo, o começo dele é sensacional. É o cerne, assim, da ironia socrática. Mas o que quer dizer essa ironia socrática com os homens da cidade? Ao oráculo ele presta reverência. Aos homens da cidade que são iguais a ele interroga com irreverência, repleto do sentido do humor. E lembrem-se, a única maneira saudável de lidar com a dimensão do político é por meio do humor. Você não reverencia o político. Você reverencia aquilo que está acima de você. E se você reverencia aquilo que é da dimensão do político, a ponto de achar que o Lula ganhou, o mundo vai acabar, você está reverenciando, entendeu? Você está reverenciando. Em vez de você estar fazendo piada, em vez de você estar tirando sarro, em vez de você falar, bom, todo mundo tem dificuldade, né? Poder é um negócio complicado. O que não vão faltar ali são brigas. Vamos explorar com humor todos os problemas que esse sujeito vai ter no poder, para deixar bem claro que nós somos uma força que não apoiamos esse sujeito no poder pelos motivos que nós temos, de políticas públicas, de trajetória de corrupção, de não ser um exemplo moral para os brasileiros. As pessoas têm razões para não apoiarem o Lula, tá? Ele é presidente, beleza. Mas ninguém deve reverência a um outro homem. Nenhum homem deve reverência a um outro homem. E essa ideia de que essa ideia do político que se imbui de reverência é uma ideia que vem daquele absolutismo com fundamentação real, aquele absolutismo clássico europeu por direito divino, tá? Em que os próprios reis diziam, foi Deus que me escolheu para reinar. Porque é um traço fundamental da história política do Ocidente a busca de legitimação na autoridade espiritual máxima, que é a religião. Que é tudo aquilo que diz respeito à dimensão do sagrado. Então, tudo aquilo que é do político, do mundano, do temporal, vai procurar a respeitabilidade do sagrado para ampliar o seu poder. E esse componente do absolutismo foi o componente que esteve ali claramente presente nos totalitarismos e que permanece entre nós e que marca o comportamento de muitas pessoas com relação aos seus políticos. E eu falo, tomem cuidado, tá? A mentalidade iluminista, ela acaba, vejam só, né? Ela acaba divinizando o homem e desacralizando o divino. Ela inverte a posição e ela coloca nós, que somos uns miseráveis, na condição de serem reverenciados, e aquele que nós deveríamos seguir, no mínimo, como exemplo moral, coloca na condição de motivo de piada, né? Esse legado iluminista tem muito a ver com esse predomínio, e até vulgar, de pessoas divinizando a dimensão do político. Tomem cuidado, tá errado. E eu não quero aborrecer vocês mais com os milhões de exemplos históricos, etc. Né? Tá. Mas fica aí o exemplo de como Sócrates se relacionava com o oráculo e com os seus concidadãos, e de que maneira que ele colocava cada pessoa, cada político, cada figura poderosa de Atenas no seu devido lugar,
com irreverência, ao mesmo tempo em que, ao fazer isso, ele mostrava reverência ao oráculo, tá? Eu assisti no último domingo, eu ouvi, né, um sermão maravilhoso do padre Paulo Ricardo, que acho que muitos de vocês ouviram também, ele dizendo até quando vamos deixar que Satanás reine, né? E ali ele explica o mito do Estado laicista, que é um mito que surge realmente no iluminismo, que é essa ideia de que o Estado é separado da religião, o Estado não tem nada a ver, a religião não pode ter autoridade nenhuma no Estado, o Estado tem que ter uma autoridade maior que a religião. Esse é um esquema que, na verdade, nos sistemas políticos representativos ou constitucionais, tá? Replica essa tentativa de absorção que já ocorria no absolutismo, da esfera do sagrado e da autoridade moral do sagrado à política. Há uma tentativa de sequestro. E aí isso acaba se reproduzindo nessa visão equivocada, mas que é repetida aí por todo mundo, do tal do Estado laico, né? E o que o padre Paulo Ricardo fala de maneira sublime naquele sermão é o seguinte: Cristo deve reinar no coração daqueles que governam para que reine a justiça, para que o bem prevaleça, tá? É essa a ideia, né? Ou seja, a autoridade daquilo que é sagrado e a autoridade espiritual é uma sobre todos os homens. E é apenas ela que cabe reverência, mas nunca a uma pessoa que é um ser falho, como todos nós, que erra, como todos nós, que tem fraquezas, como nós, e que não pode determinar o bem e o mal sobre a terra. Isso é algo muito superior ao ser humano e que nenhum homem tem o poder de instalar, tá bom? Portanto, sejamos mais conscientes e tenhamos mais senso de proporção ao lidar com os nossos políticos, rindo, com bom humor e deixando para a dimensão do sagrado a saudável reverência a tudo aquilo que é maior do que nós e que realmente é digno do maior respeito. Eu queria lembrar vocês que ainda têm interesse em fazer os meus cursos. Cliquem nesse QR Code. Como hoje é Black Friday, vocês vão encontrar lá, vocês que têm interesse, vários conteúdos e todo o acesso a todo o conteúdo de cursos da minha plataforma, vocês encontram hoje pela metade do preço, tá? Porque a gente está em Black Friday e hoje a promoção tá muito boa. Então vocês que gostam das minhas aulas, tem um curso ali na plataforma. O curso principal são todos os diálogos de Platão. Você vai ter acesso ao exame exaustivo da obra platônica, né? Mas além disso, tem um outro curso que eu ministrei alguns anos atrás, que chama Estudo do Texto Filosófico. E ali eu mostrei esse aspecto próprio da política moderna, né? Que é a sacralização do Estado, do governante, do rei, ao longo de um exame minucioso do testamento político do Richelieu, que foi assim, o Maquiavel que deu certo, por assim dizer, né? Algumas pessoas falam, mas você deu um curso sobre ele, o que você viu de bom nele? Meu filho, não é questão de ver algo bom ou ruim. A gente tem de examinar aquelas personalidades que deixaram registro de uma maneira de interferir na vida de outros homens com eficácia, tá? Então, Richelieu e Napoleão são figuras estratégicas para a gente entender o que é política moderna. E foi por essa razão que eu fiz um exame minucioso do testamento político. Também porque nos ajuda a entender muito disso que a gente chama de Estado moderno, mas a gente às vezes ainda não entende o que é, tá? Então, vocês encontram, para além do Ascensão da Inteligência, que é o meu exame exaustivo da obra platônica, vocês encontram muitos outros cursos ali, palestras sobre política e etc, tá bom? Então,
É isso que eu queria te dizer para vocês. Se lembrarem de dar um like no vídeo, eu agradeço, porque é a maneira que a gente tem para o vídeo ter relevância e chegar a mais pessoas. E isso não depende de mim, depende de vocês, dessa audiência tão qualificada que deixa comentários tão inspiradores para mim sempre ao final de cada vídeo, tá bom? Por fim, muito obrigada pela companhia e até a próxima.